Estamos nós aqui de novo, Nós aqui para Que responsabilidade. Obrigado. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E eu pedi uma palavra para o Senhor para me colocar na escala de pregação na quinta-feira. E aí eu estava perguntando para o Senhor o que o Senhor queria falar com a igreja nesse período. E ontem o Senhor colocou muito forte no meu coração sobre o tabernáculo de Davi. Ali no canto de lá, não tá? Aí embaixo daqui de Guilherme. Aqui embaixo é isso. Aí. E o Senhor colocou no meu coração algo sobre o tabernáculo de Davi. Mas eu não sabia o que era o tabernáculo de Davi, né? Foi algo que o Senhor soprou no meu espírito e eu fui pesquisar sobre. Eu passei a noite pesquisando. Então, eu ainda estou montando essa mensagem para quinta-feira. Mas o que o Senhor colocou no meu coração, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Em primeira Isso é mão. maravilhoso. Aleluia. Então, eu gostaria de ler com você o livro de Amós, Amós. capítulo 9. Aí você vai ver aqui, é o Amós. Profeta Amós. Posição da expectativa do retorno de Jesus. Quem estava aqui na semana passada vai lembrar sobre a Nova Jerusalém. Glória a Deus, vamos para lá. Nós falamos sobre a nossa morada eterna, a nossa pátria que está nos céus. Nós esperamos Aleluia. Fala com muita alegria no coração. Nós é com ansiedade. Amós, capítulo 9, versículo 11. 11 e 12. Pode ser com ansiedade. O Senhor está falando, esse trecho ele trata sobre os últimos dias. E ele vai dizer assim, tudo está junto. Amém. Nos últimos dias, tornarei a levantar a tenda de Davi. Em outras versões vai estar escrito tabernáculo de Davi. Que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Possa sentar? Meu Deus, maravilhoso. Glórias a Deus. O profeta teve uma revelação para os nossos dias, quando ele fala pelo Senhor que o próprio Deus restauraria o tabernáculo caído de Davi nos nossos dias para benefício das nações, para que as nações elas fossem salvas nos últimos dias que antecedem o retorno de Jesus. Vocês lembram que nós já lemos aqui algumas vezes quando João, em Apocalipse, ele tem uma visão. Nessa visão de João, ele viu uma grande multidão incontável, que não tinha como contar aquela multidão, porque eles estavam todos vestidos de branco e era uma multidão tão grande que eles vinham de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as etnias, e eles se juntavam em unidade para adorar o Senhor. E eles estavam vestidos de branco, com palmas nas mãos, e eles declaravam que a salvação vem de Deus, ela pertence ao Senhor que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então existe essa declaração diante da visão que Deus deu para João sobre o dia final. E o dia final ele fala muito para a gente sobre tabernáculo, sobre a morada de Deus. Deus habitando de novo com o homem e o homem agora morando com Deus para a eternidade. Glória. Né? Nós sabemos que a Bíblia fala que o nosso Deus ele irá tabernacular conosco. Nós tabernacularemos com ele. Significa que nós moraremos. Porque tabernáculo vem de tenda. Era a morada do povo. Quando o povo saiu do Egito e começou a caminhar pelo deserto, Deus instituiu 7 festas de adoração a ele. E essas festas elas têm os seus significados e os seus cumprimentos proféticos. E a última festa, né, começa lá com Páscoa, passa pela festa dos pães ázimos, passa pela festa das primícias, depois passa pela festa do Pentecostes, né, que é quando Deus instituiu a lei sobre o povo. Depois vem a festa das trombetas, depois vem o Yom Kippur, que é o dia do perdão, e vem a festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos acontecia que, como eles moravam em tendas no deserto,
Deus falou para eles que eles deveriam levantar tendas no deserto, e uma vez por ano, que era a festa dos tabernáculos, durante 7 dias, eles tinham que adorar ao Senhor ali debaixo das tendas, para lembrar que Deus tirou eles do Egito e fez eles morarem em tendas no deserto. Para lembrar do cuidado de Deus durante esse período, porque você deve lembrar que a coluna de fogo guiava eles à noite para eles não passarem frio no deserto, e a nuvem de dia, fogo à noite. A nuvem de dia, fogo à e noite. A coluna de fogo à noite. Existia a nuvem para proteger eles do sol, do calor do deserto. Então, Deus está lembrando o povo que Ele cuidou do seu povo durante esse período. E por isso Ele institui as festas para o povo sempre lembrar. E Ele deve lembrar, né, nós devemos lembrar isso para todas as gerações. O Apocalipse vai dizer que quando o Senhor voltar e nós estivermos habitando com Ele, nós ainda celebraremos a festa dos tabernáculos. Glória a Deus. Existe uma profecia nos profetas, acho que se eu não me engano é Isaías. Eu não tenho todos os textos aqui agora, porque eu ainda estou construindo a mensagem, mas vai dizer que nós celebraremos a festa dos tabernáculos quando Jesus voltar e por toda a eternidade. E quem não subir ao monte, ou seja, a Nova Jerusalém, para adorar o Senhor na festa dos tabernáculos, não virá sobre ele a chuva. Deve lembrar desse texto. Quem não subir para adorar, não virá sobre ele a chuva. E a chuva, nesse contexto, ela vai falar sobre as bênçãos de Deus. Vai falar sobre a provisão do Senhor. Então, olha que importante. Deus estabelece tempos determinados, festas proféticas, para que nós possamos ser abençoados. Né? A festa da Páscoa, por exemplo, ela se cumpriu com o sacrifício de Jesus. Jesus, ele foi o último cordeiro a ser morto. O último sacrifício que fez cessar todos os sacrifícios para que nós pudéssemos ser salvos. Lembra que lá no tabernáculo de Moisés existia a necessidade de sacrificar os cordeiros, né, as rolinhas, para que fosse feita a expiação do pecado? Não. Jesus ele traz esse significado na festa da Páscoa. E as festas elas vão acontecendo, e a festa de tabernáculos ela permanece para sempre. Porque é Deus habitando no meio do povo. É Deus celebrando essa festa junto com o povo. É Deus morando no meio do povo e fazendo com que todo mundo viva feliz para sempre. Amém. A vida vai ser uma festa com Jesus, né? E aí, ele tem uma coisa interessante aqui, porque o próprio Deus, ele fala agora em Amós que nos últimos dias ele mesmo restauraria, ele tornaria de novo o tabernáculo caído de Davi. Mas o que é o tabernáculo caído de Davi? Vamos lembrar dos tabernáculos, das histórias dos tabernáculos? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, levou para o deserto, entregou para eles leis, Deus falou que eles deveriam construir um tabernáculo, para que a presença de Deus estivesse no meio deles. E esse tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Sim. Nós tínhamos ali o pátio. Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Você está vendo. Ali no meio. Você está vendo colando. Colando. Nós tínhamos ali o pátio, né, o átrio. Nós tínhamos o lugar santo. E nós tínhamos o lugar santíssimo ou o santo dos santos. Então existiam várias repartições ali. Existiam 3, para ser mais específico. E essas repartições dividiam o acesso de Deus com o povo. Você lembra que quando Adão e Eva moravam no jardim, o Senhor vinha e comungava com eles? Sempre na viração do dia? Não havia divisão ali. O Senhor habitava junto com o homem. Mas o pecado entrou no mundo e o homem foi expulso do jardim. Então logo ele não teve mais comunhão com Deus. Como ele não tem mais comunhão com Deus, Deus criou um sistema para que ele pudesse novamente se aproximar do povo, que foi o tabernáculo. Então o que aconteceu no tabernáculo de Moisés? Deus instituiu por quê? Deus é santo. E o povo era pecador, cheio de costumes,
cheio de idolatria no coração. Várias coisas erradas que eles faziam porque eles estavam acostumados, era um pouco obstinado. Então, Deus cria novamente uma condição dele poder habitar no meio do povo, só que mediante a sacrifícios. Porque o povo precisava ser purificado dos seus pecados, né? Então, o tabernáculo de Moisés ele foi levantado para que houvesse esse ritual de purificação. Então, todos os dias ali os sacerdotes, os levitas que serviam no templo, né, no tabernáculo, existia um ritual, né? A pessoa que pecava, ela vinha, trazia o seu animal diante ali do sacerdote, matava o animal, porque para haver justificação precisa haver derramamento de sangue. Consegue entender? Para que alguém fosse perdoado, era necessário que alguém desse a sua vida no lugar. E isso acontecia por meio dos animais. Então, esse é o sistema que a Bíblia nos narra que Deus usou para poder purificar o homem de novo. Então, para o homem ter acesso a Deus de novo, ser perdoado dos seus pecados, um animal precisava morrer. E isso acontecia todos os dias. Né? Era um derramamento de sangue muito grande, era uma coisa horrível. E Deus, com certeza, não se agradava disso, mas era necessário que assim fosse para que ele pudesse ter o contato que ele desejava ter com o homem de novo. Fazendo uma menção do Messias, que seria Jesus Cristo, e lá seria o último derramamento de sangue por toda a humanidade. E aí nós temos o tabernáculo de Moisés, que tem essas repartições. Então o povo, por exemplo, Tio Tony não poderia chegar lá no tabernáculo de Moisés e consultar a Deus, por exemplo. Não podia, porque existiam repartições que limitavam o espaço dele. É verdade. Entende? Ele não chegaria no Santo dos Santos, porque se ele chegasse lá, ele seria fulminado. Não podia, não. Só o sumo sacerdote, que uma vez por ano, na festa de Sukkot, da festa de Yom Kippur, que era o dia da expiação, ele podia entrar diante do Senhor, ali onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, uma vez por ano, para poder fazer expiação pelos pecados da nação toda. Então não era um lugar que você tinha acesso facilmente. Não era um lugar que você poderia chegar ali e consultar a Deus. Era um lugar onde havia uma divisão. Entende? E essas divisões elas aconteciam por véus. Então lembra da história de que o véu se rasgou? Porque tinha um véu que separava. Que a gente acabou de cantar. O véu que separava já não separa mais. Então, a primeira forma de Deus trazer de novo essa comunicação entre ele e o povo foi por meio do tabernáculo, por meio dos sacrifícios que acontecia ali na época de Moisés. E aí passa o tempo. O tempo passa, a arca é levada para outro lugar, já não tem mais o tabernáculo, agora eles habitam na terra. E chega a época de Davi. E Davi, quando ele se torna rei, ele deseja trazer a arca de Deus de novo para Jerusalém. Porque ele queria que a arca de Deus, a presença de Deus, habitasse no meio do povo. Só que Davi, ele era um homem meio que sem protocolos, apesar dele ser rei de Israel. Ele era rei de Israel, mas ele era um rei diferente de Saul. Saul, em todo o seu reinado, ele jamais pensou em trazer a arca de Deus para habitar no meio do povo. Se a gente fizer uma comparação entre Saul e Davi, a gente sabe que Saul não amava tanto a presença de Deus como Davi amava. E a gente tem aquela famosa declaração, né, que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. E o que faz de Davi ser esse homem segundo o coração de Deus? É alguém que ama a presença do Senhor. Você lê os salmos de Davi, você fica apaixonado pelas coisas que, como ele tinha essa sensibilidade em relação à presença de Deus. Mas o que Davi faz? Davi, ele empolgado, resolve trazer a arca. E aí tem aquele episódio triste que quando eles estavam carregando a arca nos carros de boi, que Deus tinha falado que não deveria ser assim, né? Existia toda uma regra e uma forma de ser feita a coisa. Mas ele não sabia. E quando ele fez isso, né, o boi ele tropeçou e Uzá, ele foi
tocar na arca para tentar não deixar a arca cair e acabou sendo fulminado. E isso trouxe temor para o coração de Davi. Davi falou: estou trazendo a arca de Deus. O cara foi fulminado. Eu não quero essa arca aqui perto, não. Manda para casa de Obed-Edom. A história de Obed-Edom todo mundo já sabe. Ficou lá na casa de Obed-Edom. Obed-Edom cuidou bem da presença de Deus, colocou a arca em destaque e Deus prosperou Edom. Obed-Edom. Foi bênção para ele. A notícia foi tão grande do que Deus fez com Obed-Edom que chegou aos ouvidos de Davi. E Davi falou: não, se a bênção está lá, agora eu vou trazer a bênção para Jerusalém. E agora, consultando ao Senhor, sabendo como ele deveria trazer a arca para dentro de Israel, ele resolve fazer os sacrifícios, né? Então, a cada 6 passos, a gente sabe que ele sacrificava ao Senhor. E eu estava vendo ontem o Lamartine falando sobre isso, e ele estava falando que se a gente fizesse uma imagem aérea sobre essa situação, nós íamos ver que por onde passava a Arca da Aliança ali, nesse período que Davi estava trazendo, havia um rastro de sangue enorme. Né? Havia um rastro de sangue imenso atrás da arca. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Amém. Né? Pelo sangue de Jesus nós somos purificados do pecado. Então olha que importância nós temos nesse momento. Só que Davi, ele era diferente. Ele vinha, tinha grande amor pela presença de Deus, que ele vinha saltando, pulando, dançando, aquela coisa toda. Não muito protocolado, né? Se a gente fizer isso em determinados lugares, vai ser complicado. Né? Se você tem uma igreja muito tradicional, por exemplo, você dá a vida dentro de uma igreja tradicional, ele ia ser expurgado. Né? Ia ser complicado receber o rei Davi dentro de uma igreja tradicional. É ou não é? Dá para ele ficar dançando. Não ia dar. E aí, Davi, ele serve de escândalo para sua esposa Mical, que ela estava vendo isso pela janela, e ela resolve confrontar ele, dizendo: olha, você é povo dos vadios, você está passando vergonha. Olha o que você está fazendo diante das servas, diante do povo. Mas o amor de Davi pela presença de Deus era tão grande que ele responde para ela que se isso era humilhante, então ele ia se humilhar mais ainda, porque ele amava a presença de Deus. E a partir daquele momento ela se tornou estéril. Estéril, fala. Não teve mais filhos. Então, olha só. Deus estava preocupado com o protocolo de Davi, ou com a reverência de Davi, que Davi poderia dar para ele, porque Davi era rei. Deus estava preocupado com o coração de Davi. Deus estava preocupado se o Davi estava fazendo aquilo por espontaneidade, porque ele amava o Senhor, ou ele estava fazendo aquilo para aparecer. Entende? Então, olha como Deus está observando as coisas. Primeiro, Deus instituiu um tabernáculo no deserto, cheio de regras, um monte de coisa ali, cheio de detalhes que você não podia fazer. Qualquer coisinha errada vinha e fulminava todo mundo. E agora Davi está trazendo a arca de Deus, como Deus falou que deveria ser trazida, porém Davi ele tem um coração voluntário ao Senhor. Ele tem um coração que o Senhor ama, o coração dele. Porque o que ele está fazendo, a maior alegria de Davi era agradar ao Senhor. O que Davi faz quando a arca chega? Ele constrói um tabernáculo. Só que o tabernáculo de Davi era muito inferior ao tabernáculo que Moisés construiu no deserto. O tabernáculo de Davi era uma tenda simples. E aí a gente começa a entrar num certo conflito aqui. Porque Davi, ele quebra todos os protocolos anteriores. Por exemplo, lembra que a gente viu que no tabernáculo de Moisés existiam 3 repartições que separavam o povo da presença de Deus? Davi coloca a arca no meio da tenda e todo mundo agora tem acesso à arca. Todo mundo tem acesso à arca. E mais, na tenda de Moisés, no tabernáculo de Moisés, só os judeus podiam adorar, do lado de fora. E a adoração ela acontecia pelo sacrifício, porque havia necessidade de remissão de pecados. Quando Davi levanta o tabernáculo, que é uma tenda, coloca a arca ali no meio, ele permanece com o ritual de purificação, porque os sacrifícios continuaram,
Porém, ele começa agora a trazer ofertas pacíficas ao Senhor. Ele começa a trazer para o Senhor uma adoração verdadeira. Ele começa a instituir ali no tabernáculo dele adoração 24 horas. Ele separa os turnos dos adoradores, das pessoas que vão orar e o incenso, que é a fumaça, né? Tinha a fumaça do incenso, que representam as orações dos santos. Elas não paravam, elas continuavam 24 horas, 7 dias por semana, e isso durou cerca de 40 anos. Então Davi instituiu algo que nunca tinham feito na história. Davi colocou ali uma adoração pacífica ao Senhor. Os sacrifícios de louvor e adoração. Não era mais só, eu pequei, eu vou levar um animal para sacrificar diante do Senhor e ele vai me purificar do meu pecado. Não é só mais isso. Agora, a minha vida, eu vou separar pessoas aqui, vou separá-las em turnos, e a adoração ao Senhor vai ser contínua. Os instrumentos na casa do Senhor, eles vão tocar e o céu vai descer. As vozes vão cantar e o Senhor ele vai manifestar a sua presença. É daí que surge aquela expressão que Deus habita no meio dos louvores. Entende? Deus agora está sendo adorado como ele é adorado no céu. Lembra da multidão lá dos querubins, dos serafins, os seres viventes, os 24 anciãos que estão de frente do trono e se prostrando dizendo que o Senhor é santo, santo, e isso eternamente não para? O que Davi construiu para o Senhor na sua tenda simples era exatamente isso. Ele construiu uma adoração verdadeira diante do Senhor. Mas o Senhor pediu para Davi fazer isso tudo? Deus não pediu para Davi fazer nada disso. Davi, ele tinha um coração voluntário. Ele tinha um coração espontâneo. Ele queria adorar o Senhor. Por isso ele fez. Por isso ele fez. E na simplicidade de Davi, Deus amou o que ele fez. Quando eles inauguraram o tabernáculo de Davi, a Bíblia vai dizer que Davi reuniu todo o povo. E ele deu para o povo uma boa porção de bolo, uma boa porção de massa, e deu coisas ali para eles comerem, e depois despediu o povo em paz. Então havia comunhão. Era uma coisa que não havia no tabernáculo de Moisés. Havia comunhão no tabernáculo de Davi. Havia unidade. E algo que não acontecia no tabernáculo de Moisés e passou a ser algo natural no tabernáculo de Davi, é que lá em Moisés só o povo de Israel podia sacrificar. Sim. Quando Davi estabelece a sua tenda, o seu tabernáculo, ele convoca todas as nações. Ele convoca todos os gentios e os judeus. E qualquer pessoa que quiser adorar o Senhor pode chegar diante do Senhor livremente e adorar o Senhor. Tem ou não tem diferença? Agora vai ser. Agora, qualquer pessoa que queira se achegar a Deus pode vir diante da arca do Senhor e adorar. Olha o que Davi fez. Ele quebrou com todos os protocolos, reverenciou a presença de Deus, mas ele teve um coração que foi extraordinário. Ele pensou naquilo que as outras pessoas não pensaram. E por ser rei de Israel, ele não precisava nada disso. Mas a coroa de Davi estava nas mãos de Deus. Deus era o rei de Israel, não era Davi. E isso que é muito interessante, porque depois de Davi, Salomão ainda construiu um templo. Depois o templo foi derrubado, outras pessoas reconstruíram o templo, e aí foi derrubado, depois construído de novo. Mas Deus está dizendo por meio do profeta Amós que nos últimos dias, que são os nossos dias, ele restauraria o tabernáculo caído de Moisés, de Salomão, de Davi. Tabernáculo simples, mas que tinha uma adoração verdadeira. E quando Jesus ele se encontra com a mulher samaritana, e a mulher samaritana começa a perguntar para ele, mas uns dizem que a gente tem que adorar no monte, outros dizem que a gente tem que adorar
no templo. Onde é que a gente tem que adorar, afinal? Jesus responde o que para ela? Nem no monte, nem no templo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Davi está fazendo uma referência, Jesus está fazendo uma referência a quem? A Davi. Davi instituiu isso no seu tabernáculo. Vocês podem adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele criou todo um ambiente de adoração a Deus. Algo que Moisés não pensou, algo que Arão, como sumo sacerdote, não pensou, algo que Saul não pensou, porque Saul também era rei de Israel. Davi fez. Davi construiu um ambiente de adoração contínua a Deus, não parava, durou cerca de 40 anos. Hoje nós temos aí os movimentos de casa de oração que funcionam dessa forma. Só que quando Deus está falando que vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, Ele não está falando sobre esses movimentos de oração, ainda que sejam positivos, sejam importantes. Né? A gente criar turnos de adoração, turnos de oração, e acontece isso no Brasil, fora do Brasil, isso é maravilhoso. Mas o segredo do tabernáculo de Davi era que todas as nações elas podiam adorar o Senhor. Então, quando Jesus vem e abre a salvação, não só para os judeus, mas para os gentios também, era algo que já acontecia na época de Davi. Era algo que Davi tinha estabelecido. E aí eu quero ler com você aqui agora um texto que está lá em Isaías 11. Na semana passada a gente estava falando sobre a Nova Jerusalém. Estava falando sobre o período do milênio. Já vou acabar. Isaías 11. A profecia vai dizer assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deleitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual está posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. O que o profeta Isaías está falando aqui para um tempo posterior ao dele, é um tempo que ainda não aconteceu, um tempo que a gente sabe que é o período do milênio, que a gente estava falando aqui na semana passada. É um período onde haverá paz na terra. Haverá Nova Jerusalém no centro do mundo, e haverá as nações em volta, e será o governo de Jesus por 1000 anos. Haverá paz na terra. Então é onde a cobra não vai picar ninguém, é onde o leão não vai devorar a cabeça de ninguém, é onde está todo mundo feliz. É o período onde Jesus vai reinar. Mas você percebe aqui que o desejo de Jesus, o desejo de Deus sempre foi que as nações todas pudessem experimentar isso. E foi o que Davi fez na sua tenda. Davi estabeleceu algo na tenda, no tabernáculo dele, que era o tabernáculo, que era algo que já apontava
para o tempo do milênio, para o tempo onde restaurar todas as coisas. Amém. Então, nos últimos dias, são os nossos dias, o Senhor deseja e Ele vai fazer. Ele vai Glória restaurar a Deus. o tabernáculo caído de Davi. As nações possam e adoravam no tempo. Jesus fala que os verdadeiros adoradores são pais, porque Eu ia falar só que tem a igreja em Apocalipse, Jesus vai fazer os elogios para dizer que a igreja de Filadélfia, que é a igreja fiel, ela tem a chave de referência ao quê? Ao tabernáculo. Amém? Amém. Então que nós sejamos essa Glória a igreja. Deus. Somos a igreja que não vai se preocupar com os paradigmas, mas vai abrir o coração voluntariamente, fazer o que a gente faça, adorar Ele em espírito e verdade. O que é adoração? Uma vida de si. Às vezes não é nem cantar louvores. Às vezes a adoração está em socorrer o necessitado. Às vezes a adoração está em levar um alimento para aquele que tem fome. Às vezes é levar um cobertor para aquele que não tem o que vestir no dia de frio. Às vezes é cuidar das viúvas, é cuidar dos órfãos, dos necessitados. Isso era o tabernáculo de Davi. Ninguém passava necessidade ali. Todos eles tinham a oportunidade de adorar o Senhor. Glória a Deus.